Sabe quando a gente passa por uma fase muito, mas muito difícil, e lá na frente, quando olha pra trás, tem aquela sensação estranha de que a gente não é mais a mesma pessoa? Hoje a gente vai entender por que isso não é só uma sensação, é real. Pois é, esse sentimento de não se reconhecer é muito comum. Não é imaginação, não. É uma experiência concreta. Quase como se nosso sistema interno tivesse sido reprogramado à força, sabe? E tudo parece mais lento, mais pesado. E os sinais são muito claros. A memória, que antes era ótima, de repente começa a ter uns brancos. A ansiedade vira tipo uma música de fundo que não para nunca. E o corpo? O corpo fica o tempo todo esperando a próxima pancada, num estado de alerta que suga toda a nossa energia. E aqui está o ponto mais importante de todos, o que a gente precisa entender de verdade. A neurociência mostra que essas mudanças não são um defeito, não são uma fraqueza. Elas são, na verdade, uma resposta física mensurável do nosso cérebro a uma sobrecarga. Para a gente entender como essa sobrecarga acontece, precisamos conhecer o personagem principal dessa história, uma substância chamada cortisol. Olha, o cortisol em si não é um vilão, muito pelo contrário. Numa situação de perigo de verdade, tipo ter que desviar de um carro, ele é nosso melhor amigo. Ele prepara o corpo para agir, para lutar ou para fugir. É um mecanismo de sobrevivência perfeito, na verdade. O problema começa quando esse alarme simplesmente não desliga mais. É o que acontece quando o perigo é algo constante, como um chefe tóxico, um relacionamento abusivo. Nesses casos, o corpo fica inundado de cortisol por semanas, meses, às vezes anos. E aquilo que era para salvar nossa vida vira uma substância que aos poucos vai corroendo o cérebro. E essa corrosão, veja bem, não é só uma figura de linguagem. O estresse crônico muda fisicamente a estrutura do cérebro. E agora a gente vai ver como ele afeta duas áreas super importantes de maneiras totalmente opostas. Pensa no cérebro assim: a gente tem o hipocampo, que é tipo a grande biblioteca central, onde a gente guarda as memórias e o que a gente aprende. E do lado tem a amígdala, que funciona como o nosso alarme de incêndio, o centro que comanda o medo. Os dois são essenciais. Bom, o que acontece quando o cérebro fica debaixo desse bombardeio de cortisol é impressionante. O hipocampo, a nossa biblioteca, pode literalmente encolher. Os neurônios dele diminuem. E isso explica direitinho aquela névoa mental, a dificuldade de focar e os lapsos de memória que tanta gente sente. Enquanto o hipocampo encolhe, a amígdala, o nosso alarme de incêndio, faz o contrário. Ela cresce, fica maior, mais sensível. E um alarme maior e mais sensível significa que qualquer coisinha é vista como uma ameaça gigante. Daí vem o pessimismo, a culpa e aquela sensação de estar sempre no modo de sobrevivência. Eu sei. Ouvir sobre danos no cérebro pode ser bem assustador. Mas a mesma ciência que explica o problema é a que nos traz a solução. E essa é a notícia mais esperançosa de todas. Ela tem um nome: neuroplasticidade. A neuroplasticidade é basicamente a capacidade comprovada do nosso cérebro de se adaptar, de criar novos caminhos, de se curar. É uma habilidade que a gente mantém pela vida inteira. O nosso cérebro não é uma peça fixa de concreto, ele é mais como argila. Então, o ponto principal é esse. O mesmo mecanismo que deixou o estresse alterar o cérebro é o que permite a gente se recuperar. Quando o ambiente muda e a gente usa as ferramentas certas, o cérebro pode e ele vai se reconstruir. Sair um ciclo de estresse crônico não é só uma questão de ter força de vontade, entende? É um processo de reabilitação neurológica, de verdade. Vamos dar uma olhada em como essa reconstrução funciona na prática. O primeiro passo, e o mais essencial de todos, é a segurança. O cérebro precisa de um sinal claro de que a ameaça acabou para poder começar o conserto. Depois, é preciso acalmar o sistema. Práticas como meditação ou simplesmente respirar fundo ensinam o sistema nervoso a relaxar, diminuindo a atividade daquela amígdala superativada. E por fim, cuidar do corpo. Dormir bem, se movimentar. Isso ajuda a fazer uma limpeza fisiológica nesse estresse todo. Com esses passos, a jornada começa a mudar de figura. Deixa de ser sobre apenas aguentar o próximo dia e passa a ser sobre a possibilidade real de viver plenamente de novo. E essa é a chave da autocompaixão. É entender que o cérebro não estava com defeito. Ele só estava rodando um protocolo de emergência para proteger a gente. A tarefa agora é comunicar com gentileza que o estado de emergência foi suspenso. E essa reconstrução não precisa ser um projeto gigantesco. Ela começa com atos pequenos.
um momento de silêncio, uma caminhada no quarteirão, um não dito com firmeza. Cada uma dessas coisinhas é um tijolo que a gente coloca na fundação de um novo bem-estar. Depois de entender como o estresse molda a nossa biologia, fica mais fácil ser gentil com o nosso próprio processo de cura, né? Saber que não é loucura, mas sim exaustão, já é o primeiro grande passo.